nação, esse país, fez aquilo que é de mais ousado da classe trabalhadora. Elegeu um operário com pouca escolaridade, não vindo de nenhuma raiz das elites, das oligarquias deste país. Vindo da região, nascido mais pobre, que seguiu a saga de muitos que partiram para cá, para o sul, para buscar a sobrevivência. Olha a trajetória daquilo que nós conseguimos chegar no mais alto posto da nação, da 8ª economia hoje do mundo. Então, quem fez isso? Foi o povo, foi a nação brasileira, driblando os trabalhadores, driblando todo o jogo da elite de 500 anos que aí estava. Então, isso a gente tem que reconhecer. Reconhecer, dar como louros nosso e valorizar isso. Porque daqui 50 anos, nossos filhos vão poder estar dizendo a mesma coisa em relação à Era Vargas, do que se tinha, e nós estamos vivendo essa época, e esse legado a gente tem que deixar com clareza para as futuras gerações que vão vir. Porque esse feito, eu creio que não vai ser para nós que estamos aqui repetir. Lamentavelmente. Porque o que nós estamos vendo, a partir dessa eleição desses governos democráticos populares, a direita se perde em todos os países. Eles ficam atônitos. Não sabe o que faz com Chaves, os Kirchner chega, entra, recupera a economia e a direita perdida, tal e tal, embaraçada, o que está acontecendo, e logo cada vez mais aumentando os países de políticos que vão ganhando, alinhado às ideias desse campo democrático popular. Ela fica perdida, ela fica reembaralhada. Ela se rearticula com o poderio econômico dos Estados Unidos com muita pressa na Venezuela e divide o país. Meio a meio. E tudo que eles tentavam derrubar o Chaves não conseguiram. 5 eleições, o Chaves ganhou com eles articulado e com eles contra. E daí não vem me dizer que não tinha democracia. 5 eleições que ele foi posto à prova enquanto estava em vida, ganhou. E mais, quando ele morreu com toda dificuldade, apertado, mas o projeto seguiu. Tá? Então a direita fica perdida. Só que a partir de 2012, 2013, essa direita se rearticula. E junho de 2013 é um marco para nós no Brasil. Por que é um marco? Porque o ir para as ruas de 2013 é diferente do ir de 2014. E o 2013 nos confundiu a muitos. Embora quem estivesse na rua falava contra as organizações sindicais, falava contra os partidos políticos e falava contra todos e contra todos, ninguém me representa, como um pouco o que aconteceu na Espanha no movimento, não nos representa. Muitos de nós estavam no meio, confusos, sem saber o que fazer e tal e tal. A tomada de rua de 2013 foi uma tomada de rua de descontentamento, de gente que queria mais, e também de alguns, o que está acontecendo, que se nós sempre estivemos nas ruas, nossas instituições sempre estiveram nas ruas e agora não somos nós. E as pessoas até, nossa, foram um pouco individual e tal para as ruas. Então, os 2013 é um marco do que está acontecendo, como também foram os movimentos na França, como foram os movimentos em outros locais, e que resultou no quê? Numa articulação da direita. A direita está nas ruas com as suas imbecilidades, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e em todos os países. Daí chamando o quê? Favorável à pena de morte, à volta da ditadura, contra a pedagogia freiriana, toda a agenda da mediocridade e da imbecilidade está nas ruas na direita. Como, por exemplo, Prestes deve estar se revirando no túmulo sem parar, com aquela coisa daqueles moleques que fizeram uma coluna querendo imitar a coluna Prestes. Respeito. Respeito à memória, respeito aos lutadores que fizeram a coluna Prestes, respeito aos mártires nossos que se foram. Não esses moleques, filhinhos de papai, que diz que foram numa marcha, que eu duvido muito, porque não vi os calos e nem as mãos dos pés quando o MST faz marcha, né? Chegaram em Brasília, dizendo que está imitando a coluna Prestes. Respeito à nossa inteligência e tal. 2014, 2013, essa tomada de ruas, ela está bem clara. Também estamos nós que somos do campo democrático popular defendendo as bandeiras que sempre defendemos. E os direitos que nós sempre entendemos que são direitos da classe trabalhadora e mais, modelo de Estado que nós estamos defendendo.
O modelo de Estado que nós defendemos é o modelo de Estado social, que saúde, educação e segurança tem que ser ofertado e garantido pelo Estado. O modelo de Estado que eles estão defendendo é que saúde, segurança e educação são livre iniciativa do mercado. Então, que tem que viver para a iniciativa privada, só que com recursos públicos. Essa é a diferença da defesa de quem está nas ruas do Estado. Enquanto nós defendemos direitos humanos, eles defendem retrocesso nos direitos humanos. E daí está o debate sobre a questão da maioridade penal. E a gente vê professora favorável, aonde se viu. E eu tenho enfrentado debates dia a dia. Como a gente não entende que quem põe um fora Dilma hoje se dá o luxo de não entender o jogo de classes que está colocado. A gente posso ter divergências com o governo Dilma. E como me falta pouco, eu vou pular. Né, do governo Lula. Todos esses governos da América Latina, não tenha um com suas contradições, que não são poucas, que não tenha avanços sociais. Todos esses governos da América Latina, com todas as suas contradições. E quem fala, além de ser o povo, porque quando eu vou lá no Equador, o povo está dividido também, tal, mas eu tenho emprego, eu como isso, eu ando de metrô, é barato e tal. Lá não tem metrô, é ônibus e tal, né? Todos esses governos, quem diz isso? São eles. São as agências reguladoras da ONU, da Unicef, que falam, olha, o Brasil diminuiu o trabalho infantil, o Brasil combateu a fome. Ou seja, eles não podem negar aquilo que esses governos fizeram, embora discordando desses governos. E as suas contradições internas que esses governos têm. Bom, 2013, como as eleições de 2014, nós vimos o quê? O rearticulamento da direita com mais uma coisa, não respeita a democracia. Porque na minha cidade está um caos, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está um caos. O meu candidato não ganhou as eleições. Caçaram o que ganhou as eleições. Eu fui contra. Não é porque o meu ganhou que eu vou aprovar um golpe. Então, a derrota do grupo ligado a Aécio Neves e as suas confusões de alguns grupos, né, de algumas pessoas e tal, que levou para um segundo turno, fizeram que eles não aceitem o resultado de 2014. Então, por isso, essas ruas hoje. A rua do ódio, a rua da mediocridade e a rua do ressentimento e do tentativo de golpe contra a ditadura. Governo Dilma. Carisma não se compra, carisma não se vende e carisma não se adquire. Um líder carismático e tão convincente como o presidente Lula, que para nós vai ser sempre o nosso presidente, não tem. Talvez o próximo século a esquerda, os movimentos, possa criar uma figura tão carismática como ele. Não só interna do Brasil, mas também quanto fora. Porque quantas vezes a gente assistiu gente que estava assim, chega, conversa com o Lula, convence, dá argumentos, tem a linguagem do povo, e tem a linguagem que fascina os intelectuais, os ricos, os pobres, porque se identificam. Que é importante também dizer que no governo Lula, todos ganharam. Ninguém perdeu. Quem falou que perdeu está mentindo. Ganhou os pobres, ganhou o proletariado, ganhou o lumpen e ganhou os empresários e ganhou os banqueiros. Todos ganharam no governo Lula. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Aliás, os empresários nunca perdem, né? Quando o dólar está baixo, quando está alto, eles ganham sempre, né? A elite tal. Todos ganharam. O governo Dilma, primeiro, tem uma continuidade de políticas do governo Lula. Isso também não dá para negar. É uma pessoa que não tem carisma. Chegou à presidência da República em função de uma crise de 2005, que foi uma tentativa de golpe, né, e que administra dentro deste marco. O primeiro governo, com todas, que é a mulher, e que para as mulheres sempre cobram mais em relação aos homens. Os homens, quando tomam uma cervejinha, ficam alegres, tal e tal, vão numa festa, é bonito. As mulheres, quando estão num posto de poder, tomam uma cerveja e tal, ficam alegres, ela é uma bêbada, né? Olha lá, aquela presidente do sindicato, ela toma todas, né? Os homens tomam mais que todas e eu nunca vejo fazer esse tratamento. Então, para as mulheres, para a questão de gênero, tem sempre uma exigência a mais. Para as mulheres não basta ser competentes, né? E precisava ser uma pessoa que, em função da crise, tivesse um papel mais de gerenciamento. E a Dilma tinha esse perfil necessário para aquele momento político que o país exigia. De gerenciamento de uma crise colocada para a esquerda muito
forte, que é a crise ética, a crise de valores que tinha sido colocada. O primeiro governo, um governo que já começa a ficar mais refém do seu arco de aliança, da sua coalizão. Com a crise de 2013, a eleição de 2014 não aceita por quem foi derrotado, o governo da Dilma atual é um governo que na política econômica está aplicando uma política que não é a política que nós elegemos. Isso nós temos unanimidade em todas as forças, todas as correntes, dentro da CUT e dentro da CNTE. Não é. Não é a política econômica que nós elegemos. Segundo, um governo que está cada vez mais refém do PMDB, de um Congresso pior eleito, análise do DIAP, é o Congresso mais conservador desde 66. O presidente do Congresso, ligado à Igreja Assembleia de Deus, daí tem a diferença de igreja e religiões. E nós respeitamos a todas. Agora entendemos que religião e fé é característica individual, é convicção pessoal de cada um, e que o Estado e a igreja têm que ser separados. E que a minha fé não tem que ser usada para dogmas ou para colocar coisas que o Estado tenha que exercer. Somado a isso, refém do PMDB, um Congresso terrível, um Senado pior ainda, o governo Dilma está numa encurralada. Agora nós, qual que é o nosso papel mediante isso? Fazer aquilo que nós estamos fazendo. Exigir os nossos direitos, nenhum a mais, nenhum a menos, enfrentar as ruas, mas não a rua da imbecilidade, não a rua da mediocridade, e fortalecer as nossas instituições. E não é dando um apoio, botando um adesivo do Fora Dilma, que eu vou estar achando que eu estou sendo grande revolucionário. Porque o que tudo indica, que depois de um governo que é mais de esquerda, mais de centro-esquerda, mais social do democrático popular, vem os governos não do campo da ultra-esquerda. Nós não polarizamos aqui com a ultra-esquerda, nós polarizamos com a ultra-direita, com o seu Aécio e companhia. Como foi que aconteceu na Espanha. Depois do governo socialista do Zapatero, veio quem? O governo do PP, mais de direita ainda. Então a gente tem que ter essa clareza, que o que está em jogo é que se tiver um impeachment, tiver um golpe em relação a Dilma, não vai ser a outra-esquerda que vai ganhar. Vai ser, e não vai ser o Aécio, já vai ser o cara do DEM que vai vir. Então, o que é o nosso? É o desafio que a gente tem de ser autônomos, enquanto sindicato, enquanto organização. Mas autonomia não significa não ter lado. Autonomia não significa não ter lado. E o lado da democracia é o nosso lado. O lado de respeito às instituições que nós construímos é o nosso lado. E também exercer o nosso direito à crítica quando esse nosso lado não está sendo colocado. Qual que é a agenda que nós temos que ter prioritária e que o governo não deu conta? E com o Congresso e o Senado que tem, não dá. Reforma política. A reforma política, se passasse o distritão, eu não terminei ainda, não li mais a análise. Se tivesse passado, a reforma política promovida hoje é para ficar como está, ou um pouco pior. Para institucionalizar o dinheiro dentro do partido para determinados candidatos. Se tivesse passado o distritão, Ana, da região centro-oeste e da região norte, eu não sei aqui no Nordeste, eu não li, não ia eleger nenhum parlamentar do campo da esquerda. Estou falando do PT, estou falando do PSOL, que tem parlamentar, PSTU não tem, nenhum, PCdoB, que nós temos na região, ninguém da região, porque eu sou do centro-oeste, ninguém da região norte, ninguém da região centro-oeste teria sido eleito. E nem os progressistas mais, que também estão no PMDB, e os do PSB, que não sabem para onde que vão agora com essa junção que vão ter. Ia ficar só a direita do DEM, do PPS, o pessoal do Ronaldo Caiado, o pessoal todo que ia ser eleito. Bom, a agenda necessária, a reforma política. Uma outra agenda que não foi feita foi a reforma tributária e a reforma fiscal. Os ricos desse país têm que pagar imposto. Só nós que já viemos com os nossos impostos descontados do nosso lerite, do nosso contra-cheque. E as grandes fortunas não foram taxadas e nós não conseguimos fazer essa reforma que seria necessária. E os ricos mandam o dinheiro para fora através do HSBC. Até essas artistinhas aí da Rede Globo, que estão com medo e tudo, até
eles mandam dinheiro tudo para fora, evasão fiscal, através do HSBC. Então, essa reforma a gente não conseguiu fazer, da reforma política, a reforma tributária e a reforma fiscal. As reformas necessárias e urgentes que nós devemos fazer. São desafios que estão colocados para nós. Discutir o Brasil, questão da terra, questão fundiária, questão indígena, questão do meio ambiente. Ou seja, essa agenda que nós defendemos é uma agenda que está em choque hoje. E qual que é o choque hoje? De entender o Brasil e fazer a discussão. Como é que nós, enquanto educadoras e educadores, podemos explicar que 68% daqueles que têm acesso à universidade pública, através das políticas públicas fomentadas por este governo, que nós queremos que sejam transitórias, são contra, por exemplo, o Bolsa Família? Aluno do ProUni, do FIES, 68% recebe isso, mas eu sou contra e tal, porque é criar vagabundo. Que papel que nós fizemos? Foi uma inclusão através do consumo, mas não a inclusão através do conhecimento, através da cultura. E daí nós, enquanto educadores, temos esse papel muito importante, de fazer as críticas necessárias, de não concordar com muita coisa que nós não estamos de acordo, que não vamos aqui colocar, mas que vocês no debate dos grupos vão poder colocar. Mas também avaliar positivamente os avanços que nós estivemos nas instituições democráticas. Para nós da educação, durante os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, a CNTE foi recebida pelo Paulo Renato, né, que já se foi e tal, que foi ministro os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, uma única vez na recepção no lobby do Ministério da Educação. Nos últimos anos, depois do governo Lula e do governo Dilma, a gente pode discordar, mas não pode negar que todos os coletivos, todos os grupos que foi feito na educação para discutir, as CONAIs. O que foi as CONAIs? A participação efetiva de toda a sociedade brasileira discutindo a educação. E o que é o Fórum Nacional de Educação hoje? Que nós estamos dentro. Então, ou seja, ver os avanços, fazer as críticas necessárias e não permitir o retrocesso. Esse é o nosso papel enquanto sociedade organizada. Esse é o nosso papel enquanto CUT. Esse é o nosso papel militante nos nossos partidos de esquerdas com as divergências que nós possamos ter. Então, esse é o desafio colocado para a sociedade brasileira. Um desafio de não permitir que essa mediocridade reinante nas ruas continue. Ou que elas possam continuar, mas que elas não sejam vencedoras dentro dos nossos espaços. E daí nós vamos ter um embate eleitoral no próximo ano. E no meio onde tudo está confuso, porque também os partidos conseguiram fazer essa confusão na cabeça da nossa gente, na nossa base, quando foi muito para a institucionalidade. E deixou também os movimentos, deixou a rua e deixou o diálogo com a sociedade. Então, também temos que fazer a outra crítica com todos os partidos do campo da esquerda. Não só um. Uns que fazem a política tão enviesada, que se encontram com a direita, porque as críticas são a mesma e fortalecem esse campo da direita, e outros porque um papel de não ter a base, o cotidiano, presente nas decisões que os seus executivos foram tomados. Também essa autocrítica a gente tem que fazer enquanto militantes de qualquer partido de esquerda. Defender a democracia, defender a autonomia de nossas instituições. Nós temos que continuar sendo vanguarda. E a vanguarda é que faz a diferença. E é as nossas instituições que vai assegurar isso. Muito obrigada. Espero poder dialogar e quero escutar esse debate no grupo. Espero, Ana, ter contribuído para a gente pensar um pouco mais além.